Geraldo, quais são os requisitos básicos para falar em público? Olá, Márcio. Olá, amigos que nos acompanham aí pela TV da Federativa. Uma satisfação estar com vocês. Então, para a gente falar em público, o primeiro requisito é nós conhecermos o assunto que a gente vai tratar. Então, como as palestras, no nosso caso aqui, são espíritas, a necessidade de que a gente tenha o conhecimento da doutrina espírita. É preciso saber o que a gente vai falar, é preciso conhecer o assunto. Para isso, a necessidade de estudar, né? Então, a gente não pode falar de algo que não sabe, é preciso se preparar adequadamente. Além da questão do que falar, que é o fundamental, nós precisamos também saber como falar, né? Como nos preparar para ter uma maneira agradável de compartilhar a mensagem espírita, o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Então, a gente trabalhar a maneira, o método, a forma, de tal maneira que seja agradável ao público, que o público se interesse. É por isso que esses requisitos que a gente precisa ter é o conhecimento, é a preparação em termos do como falar, então a postura diante do público, como a gente se comportar, como tornar a maneira leve de levar o conteúdo da doutrina espírita, que por si só já é um conteúdo denso, maravilhoso e que precisa ser compartilhado com o público. Com certeza. E quais são os maiores entraves que o iniciante enfrenta para falar em público? Pois é muito natural a gente ter, por exemplo, um certo medo, um certo temor ao falar em público, porque normalmente a gente se coloca numa postura que deixa de ser quem nós somos. É como se nós fôssemos, agora eu sou um orador, né? Então você se coloca diante de um púlpito, né? De uma tribuna, e você começa a se tornar um tanto quanto artificial. Então esse entrave, né? de você querer ser quem você não é um dos principais obstáculos, porque uma das características fundamentais para que a palestra flua, né? De maneira adequada é que seja natural. Então cada orador, palestrante, não é, apresentador, ele tem o seu estilo próprio, e assim deve ser. Claro que ele pode se basear em quem já conhece mais e tudo, né, como um exemplo, como um protótipo, mas nunca imitar. Então, ser quem nós somos é importante para vencer esse entrave, não é? Às vezes a gente toma o público, por exemplo, como alguém que vai estar nos observando, avaliando, e é de fato o que acontece. Mas o público, de um modo geral, Márcia, é um público amigável. Então, a gente tem que tomar no público parceiros, né, não inimigos, não são adversários. São pessoas que querem ver um bom trabalho, querem ver uma boa divulgação da doutrina e estão ali para serem consoladas e esclarecidas. Então, isso é fundamental. A pessoa ela se preparando nesse sentido de que, olha, é preciso consolar, porque o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, e é preciso esclarecer, seguindo a própria orientação lá do Espírito da Verdade, né, no Evangelho. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então é importante a gente considerar isso. Então, vencer esse entrave, às vezes, numa timidez, não é? Às vezes da gente não saber para onde olhar, né? Fazer um trabalho todo de respiração natural, trabalhar a dicção, essas coisas todas vão fazendo a gente superar os entraves, né? Fazer o conhecimento do assunto antes, muitas leituras, né? Você ter um certo domínio, saber o que vai falar, treinar, tudo isso facilita para a gente superar. Não é que chega na hora lá na frente, vai estar tudo certo. Você aprende a falar falando. A gente aprende a fazer palestras fazendo palestras, não há outro caminho. Com certeza. Você acha que o formato das palestras espíritas deveria mudar, considerando que as redes sociais já estão com um formato mais rápido e direto, como o YouTubers, por exemplo? Nós temos um estilo tradicional, né, que normalmente as casas espíritas fazem, que é uma preparação de 10 a 15 minutos, né, com a prece de abertura, e depois a palestra principal, entre aspas, ou a palestra da noite, ou do dia, ou da tarde, enfim, de uns 45 minutos. Essa é a média. Então você tem uma reunião de 1 hora, depois tem o trabalho dos passes. Esse é um modelo tradicional, interessante, porque você já tem uma parte inicial de preparação 15 minutos. Seria uma espécie de um TED, como a gente vê por aí, não é? É hoje muito utilizado nos meios de comunicação, nas redes sociais. Agora, evidentemente, para a palestra, não vejo que precise mudar essa questão do tempo. O que a gente precisa fazer é realmente tornar interessante a forma de falar.
Porque o conteúdo doutrinário em si, por ser o Evangelho de Jesus redivivo, à luz da doutrina espírita, por si só já é interessante. Agora, o que existe, assim, não é um assunto que é um assunto chato, um assunto mais pesado, não. Às vezes o palestrante, ele não consegue desenvolver a contento aquele assunto. Por isso que é bom a gente estar preparado, né? Aí você pode ter vários formatos. Hoje nas redes sociais você tem, às vezes, uma fala, né, de uns 5 minutos, 7 minutos, 15 minutos. Mas você pode ter uma palestra também de 45 minutos, 1 hora e 15. A depender do objetivo, né, vai um estudo, por exemplo, um bate-papo, uma conversa, né, você consegue fazer numa sala assim um tempo mais longo sem nenhum problema. E o pessoal se fixa. O que é importante em termos de redes sociais é o seguinte: os 9, 10 primeiros segundos são fundamentais. Se eles não chamarem atenção ali, a pessoa vai para outro canal rapidíssimo, né? Por conta dessa velocidade a que você se referiu. Com certeza. O que mais lhe atrai ao falar diante de público? O próprio público, pelo interesse que tem, pela necessidade que tem de ser instruído, de ser consolado, e a consciência que nós precisamos ter de que nós somos aqueles... Não é que ensinemos, não somos professores, porque não há professor em doutrina espírita. Todos somos aprendizes, mas nós compartilhamos, né? É uma troca, é um aprendizado conjunto. E o conteúdo da doutrina espírita é muito bonito. Ele por si só é fascinante, Márcia. A gente começa a estudar, começa a ver, começa a se envolver, é algo assim extraordinário. Não precisa inventar nada, né? Não precisa. Nós temos exatamente essa questão de busca de, às vezes, a pessoa quer uma novidade, né? Traz lá uma coisa que vai chamar a atenção. A boa nova, por si só, já é a notícia boa, já é a novidade. Mas não é novidade no sentido de um modismo. É algo assim que inova e que transforma, porque renova. Isso é que é importante. Então, o Evangelho de Jesus é a maior novidade que a gente precisa ter. Tanto no sentido de estudar e conhecer profundamente, para sentir e refletir na sua mensagem, e, sobretudo, a novidade está em nós vivemos o Evangelho. E os jovens? Por que os jovens não falam em público? Pois é, os jovens precisam ser estimulados em falar ao público, né? A gente tem possibilidade de estimulá-los, né, por exemplo, no trabalho de evangelização da juventude, já preparando desde a fase infantil. É uma boa oportunidade se pegar, por exemplo, o trabalho na preparação antes da palestra, já colocar o jovem. Foi assim que a gente começou, né? A gente é jovem, mas é jovem há mais tempo, né? Então, essa questão assim é de dar oportunidade. O jovem, eu vejo o jovem não como aquela força do futuro, é a força do presente. Ele tem que estar engajado nos trabalhos da casa espírita, não é só para carregar um peso, né? Fazer aquele trabalho específico, ou a arte, que é tudo importante. Mas ele tem que estar participando da própria administração da casa, da diretoria da casa, considerando a sua potencialidade, aprendendo com quem tem mais experiência. E aí ele tem que estar junto, senão ele não vai conseguir aprender, né? E tem que se dar oportunidade, de fato, para os jovens. Às vezes o fato de não estarem tendo tanto espaço, Márcia, é por uma questão de mentalidade ainda dos dirigentes. Nós precisamos abrir um pouquinho mais a nossa cabeça também para poder aceitar a participação, a colaboração do jovem e orientá-lo para que ele também, né, ele utilize da sua força, do seu recurso, mas de uma forma que vá contribuir. Não avassalar, que ele às vezes vai querer fazer tudo de uma vez, né, aquela coisa do desespero, da precipitação. Não. Vai aos pouquinhos, não é? Vai aprendendo e vai se engajando. Mas é uma responsabilidade principalmente dos gestores das casas espíritas fazer com que esses jovens sejam engajados. Então, muito obrigado. E queria que você deixasse um recado para o povo catarinense. Queria agradecer a oportunidade da gente estar aqui, é uma satisfação, a oportunidade do trabalho, que na Casa Espírita, né, estar vinculado à Federativa do Estado é fundamental. Para o trabalho de unificação, nós espíritas precisamos estar unidos e o propósito é a divulgação da doutrina. Levar essa mensagem ao maior número de pessoas possível é um dever que nós temos, porque se a gente recebe algo que é bom para nós também, né, Márcia, temos interesse em compartilhar isso com o público, para que mais pessoas tenham acesso. Conhecer a mensagem de Jesus à luz do Espiritismo é uma grande vantagem. A questão da fé raciocinada que Kardec nos legou, a gente poder entender por que nós estamos acreditando. Não é uma fé cega, mas é uma fé que tem todo um fundamento. Isso abre um caminho enorme. Quantas pessoas não podem ser beneficiadas por isso? Então a nossa mensagem é de que o Espiritismo possa chegar
revivendo o Evangelho de Jesus ao maior número de corações, de mentes, de pessoas possíveis, com esse trabalho que a gente vai fazendo aos poucos. Como instrumentos que somos, todos unidos, procurando fazer o melhor, sempre em consonância com as diretrizes, né, do Evangelho, procurando para que nós sejamos também um exemplo, não no sentido de missionários, mas de pessoas esforçadas, porque há um ditado árabe que diz assim, os ouvidos que estão mais próximos da boca que fala são os nossos do falante, né? Então, do próprio falante. Então, a mensagem primeiramente é endereçada a quem fala. Então, primeiramente, o palestrante fala para ele mesmo, para poder viver a mensagem, dar o exemplo e também poder compartilhar esse exemplo com os amigos. Então, a mensagem de esperança. Vamos seguir em frente animados, dispostos, entusiasmados, mantendo Deus no nosso coração, né? E também vivendo Deus no nosso dia a dia. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos.